Terceiro tópico, a emergência do pensamento científico. Pensar científico hoje é uma coisa bem comum, mas não foi bem assim. A autora destaca que no princípio das civilizações humanas, o pensamento era muito mais religioso e mítico, né? Também existiu o pensamento mais pragmático, que ela observa nos babilônios e nos egípcios, né? Que eram povos que eram avançados em matemática, por exemplo, mas viam o pensamento como pragmático, ou seja, solução para o problema da hora. Na hora, solucionou, continue. Continue a existência, normalmente, até outro problema aparecer para ser solucionado. Né? Mas nós vamos nos até o quê? O pensamento especulativo grego, que é um pensamento que ele não se atém só a resolver problemas imediatamente, mas a raciocinar sobre o que é o mundo, tentar entender os processos do mundo. E isso é até observado, né? A autora observa que alguns autores chamam de milagre grego o fato dos gregos passarem de serem muito religiosos, muito ligados às suas divindades, fazer epopeias, para do nada se tornarem, do nada, se tornarem filósofos, pensar no mundo, no que há em volta dele. Porém, na verdade, essa mudança não foi tão abrupta assim, não foi do nada que acontece. As coisas não acontecem do nada. Na verdade, tem um livro, né, que é O que é Literatura, do Fábio Durão, que ele explica um pouco sobre isso. É um livro de literatura, mas ele tem, mas eu vou fazer um recorte bem específico para explicar essa questão, né, do pensamento grego. Ele fala no tópico do Fábio Durão, a verdade, o discurso da verdade da Grécia, ele fala sobre a dessacralização da fala. Que é o que era isso? Era quando a fala, no nosso caso é o pensamento, mas dá pra fazer um paralelo com a fala. Quando a fala deixou de ser uma coisa religiosa para passar a ser um processo racional, né? Secularizado. E nessa dessacralização da fala, o autor, né, o autor Fábio Durão, ele destaca, né, uma coisa que é um detalhe pequeno, mas que era muito significativo para os gregos. Né? Quando no começo das epopeias, o bardo, né, que ele canta a epopeia, aquelas poesias enormes sobre heróis gregos, ele pede, ó musa, canta, né? Ele pedia para uma musa cantar. O que era uma musa? Uma entidade, né? uma deidade divina, mágica. Então, é uma concepção religiosa porque ele não se via, né, o artista, ele não se via com capacidade para fazer arte, né, por ele mesmo. Ele tinha que pedir para uma musa inspirá-lo a cantar, né? No caso, ela cantaria e ele só seria o instrumento, né, desse canto, para esse canto funcionar. E isso também era observado nos julgamentos. Os julgamentos nos tribunais da Grécia eram também muito divinais. Só que isso começou a mudar com um grupo muito pequeno, né? Essa mudança de sacro, totalmente religioso, para racional. Entre os militares. Os militares às vezes se reuniam e discutiam sobre algum tema. Funcionava assim: tinha um cetro, e quem tinha o cetro na mão tinha o direito de falar sobre algum tema. E quando ele terminasse, passasse o cetro para alguém, essa pessoa ia falar e os outros tinham que ouvir, né? Quem tivesse com o cetro falava e os outros não podiam falar. E começou a ser valorizado o quê? Que as outras pessoas gostassem do que você falasse, que as pessoas que fosse aceito que você fosse falar. Né? Então as pessoas começaram a argumentar, né? Os militares eles começaram a argumentar por que a ideia deles sobre aquele assunto era melhor. E aí surgiu a argumentação, pouco a pouco foi surgindo a argumentação. Por que a minha opinião é a opinião que vocês devem gostar, né? Que vocês devem concordar. E isso foi se espalhando para toda a polis da Grécia. E chegando na filosofia até, que ela é laica, ela não tem amarras da religião, ela não é pragmática,
mas ela objetiva entender o mundo e com argumentos lógicos, né? E daí chegou a filosofia, que é a raiz de todas as ciências, inclusive a ciência sociológica.